Olá pessoal, tudo bem com vocês? Domingão, formando um baita de um tempo de chuva aqui, agora são 12h44, vou gravar para vocês aquele vídeo semanal. Como os dias têm sido voláteis, pré-PEC sempre foi assim, pelo menos sempre não, né? A partir das últimas duas PECs a gente tem aí se adaptado a esses movimentos de volatilidade, então eu vou fazer aquele resumo. Dólar, juros, índice, commodities, insights sobre posições em aberto em opções, qual é a opção com maior posição em aberto, é call, é put, de que empresa, também vai ter quanto que estão posicionados em vendas, em contratos de BTC, no BOVA, no ETF mais volumoso, com maior volume do nosso Bovespa, o BOVA11. Então tudo isso no vídeo de hoje, pessoal, e termino falando sobre índice futuro e também sobre dólar futuro, porque eu sei que tem um pessoal lá do TC e também aqui do Clube de Dividendos que gosta dessa parte de contratos futuros, eu também vou abordar. Beleza? Sem mais delongas, pessoal, e já começando aqui pelo Dollar Index. Vamos começar pela nave mãe, eu acho que eu vou para a telinha menor, eu acho que não sei se fica pior ou melhor para vocês aí. Tá? A depender eu até mudo, acho que eu vou direto para essa. Pronto, nas mudanças todas, pessoal, nave mãe, dólar, esse cara aqui sobe, commodities vai para baixo, esse cara desce, commodities vai para cima. E sim, nós tivemos 3 semanas nesse gráfico semanal, fazia parte do nosso cenário base, né, a partir dos 110,250, 110,800, e aí não era cenário base meu, mas acabou virando alvo também, 115,283. Alvo. Após isso, pessoal, fechamento. Então, o trade do primeiro semestre, ele ficou dividido no primeiro semestre. 2 trades de compra. Petróleo, certo? E dólar. Ótimo para as exportadoras. Commodities e grãos também, por causa da crise Rússia e Ucrânia. Então, foi um momento muito peculiar, onde grãos, alimentos e energia, petróleo e gás natural bombaram. Foram os 2 trades para proteger de inflação, mais o dólar para proteger de pânico, de medo. Dólar, refúgio. 1, refúgio e 2, inflação. Tá? Esses foram os 3 compradores do primeiro semestre. E vendemos metálicas. Vendemos China no primeiro semestre. Minério de ferro. Ponto. Acho que esses foram os principais trades. Em relação a emergentes e bolsa americana, ficou uma treta danada, mais para a parte vendedora do que compradora, bem lateralizado o mundo de equities, de ações. Acho que bombou mais dólar index e bombou também commodities, tanto para cima, energia e grãos, quanto para baixo, minério de ferro. O que eu acho que vai acontecer nesse segundo semestre? Tá? Depois que o dólar invadiu os 110,250, ora, tá na hora da gente olhar um pouquinho o inverso, mais para a China do que para os Estados Unidos. Então o rebote da queda do minério de ferro está acontecendo, a queda do DXY está acontecendo, a alta do ouro está acontecendo, tá? E as ações é o grande tchan. A primeira alta do S&P já veio, aqui nossa bolsa vivendo o tema de daqui a pouco, que é a PEC. Tá? Estamos mais movimentados, tirando aí Petrobras e Vale, que são exportadoras, Suzano e tal, as exportadoras, a gente está vivendo mais esse conflito aqui, conflito não, essa incerteza sobre o plantel ministerial, também PEC da transição. Mas essas condições, pessoal, o primeiro trade do dólar acho que vai se concretizar essa semana. Tá? O dólar, para mim, começa a achar fundo, parar de cair no 103. Entre 105 e 103. 105 fechou nele ali, 104,50. E vamos rumar aqui para o 103, 101 e para os 99. Então ele já começa a ter suporte. Ou seja, essa facilidade para o petróleo, nem tanto. Mas para o minério de ferro vai começar a encontrar os seus primeiros problemas. Então o trade China, que foi de novembro até, já estamos em dezembro, né? Outubro, novembro, mas também já se estendeu por dezembro. Tá? Ele tende a ter um probleminha aqui. Minério de ferro. Tá? Porque o dólar deve ganhar força técnica aqui. Mas ainda assim, o segundo semestre está com toda a pinta, né, de China, certo? Estados Unidos em equities, mas não em juros e não em dólar. Beleza? Feito isso, também faltou dizer, né, da queda do S&P, né? Porque o dólar subiu, commodities subiram, e aí o S&P sofreu. Sem dúvida nenhuma, porque os juros subiu. Então, dentro daqueles 3 do primeiro semestre, também estava em pós-fixado americano e em venda de S&P. Beleza? Agora não, agora se inverte. Vem metálicas, vem S&P, tá? Shortei ali coisas de inflação por um momento bem curto, shortei também os yields ali, as curvas de juros, e os bonds talvez tenham achado o seu fundo do ano. Beleza?
Então, essa é a primeira parte DXY em queda sim para a semana, só que tende a diminuir, tende a lateralizar, começar a achar compras ali. Tá? Fala assim, pô, o mundo está realmente tranquilo para 2023 mesmo? Não preciso correr para o dólar? Os outros bancos centrais aí já estão apertando a inflação o suficiente, tá? Então, como o Fed está na frente deles, ainda acho que o yield do Fed, o carry trade, agora começa a ser norte-americano, porque eles vão aumentar 0,50 no próximo. Tá? Então, tomem cuidado, se inicia o carry trade nos Estados Unidos, coisa que nós tivemos aqui no Brasil, a vinda de dólar para aplicar em juros, tá? A partir ali de, sei lá, novembro, dezembro de 2021. Agora é a parte dos Estados Unidos. Eles estão indo rumando lá para seus 4,5%, 5% de juros. Já começa a atrair bastante dólar para a terra do Tio Sam. Então esse vai ser um trade do ano que vem, tá certo? Mas só para entender que sim, eu acredito ainda no rally do S&P, não atingiu os alvos, tá? Mas começa a subir de escadinha a partir da semana que vem, certo? Vocês estão perguntando, e o S&P, Bruno, o que você acha do S&P? Vamos lá, ao gráfico do S&P. Vou trazer para vocês o gráfico diário, tá? Dá um zoom. S&P para mim, pessoal, o gráfico continua o mesmo. Ele vai ir reboteando, é boa, né? Ele deve rebotear no máximo até 3.822, se rebotear, tá? E o primeiro alvo, 4.190, 4.223. Tá no VWAP, tá brigando, não é brincadeira aqui. Então por isso que eu acho que deve subir de escadinha. O que é subir de escadinha, pessoal? É canalizar, né? Se de fato o dólar continuar cedendo, pouquinho mais cedendo, ele deve canalizar até os 4.223, 4.190. Ano que vem, se as coisas arrumarem para o norte, para a economia e o soft landing, eles conseguirem ir diminuindo a inflação aos poucos sem causar uma recessão abrupta, tá? E um desemprego muito alto, S&P 4.400, 4.500. Tá? Esses são os pontos máximos do S&P. Cenário base para o Rally Natalino, 4.223. Tá? Vai me surpreender se ele vier para cá. Mas se vier para cá, pessoal, vai ser o melhor trade do primeiro trimestre do ano que vem, muito provavelmente. Vai ser a venda do S&P aqui. Não me parece que os guidances da Apple e de outras empresas de semicondutores, por exemplo, estão apontando para um aumento de vendas para o ano que vem. Então não faz sentido romper máximas de um ano anterior. Tá? Porque 2023 tende a ser pior que 2022. Certo? Bom, feito isso, vamos lá. Pré-Rally Natalino 3.822 é o melhor ponto ali do S&P para compra, no caso. Petróleo, pessoal, tá sentindo as entrelinhas, tá? Mas não deve sofrer muito a partir daqui, para baixo. Deve também lateralizar. Então lembra que eu falava para vocês? Eu acredito que as condições vão diminuir de volatilidade, dólar, juros, inflação, commodities. É isso que eu aguardo, pessoal. É isso que eu aguardo. Então qualquer ativo que der um spike muito para baixo ou muito para cima é oportunidade de se tradar contrário a ele. Contrário a esse movimento. Vender S&P se ele subir. Comprar petróleo se ele cair abaixo dos 80. Tá? Começa a ter, pessoal, o mercado entrar em um período de lateralização, tá? Onde é formado ali, não exatamente, mas começa a se formar já fundos e topos. A gente deve passar uns 6 meses, pessoal, sem tendência. É isso que eu imagino. Tá? O petróleo, no caso, é os 83, os 85, os 80. Tem diversos pontinhos aqui, pessoal. O VWAP está em 75. E a máxima por hora no Rally Natalino, 102,25. Certo? Se a China começar a progredir muito economicamente. E ano que vem, no máximo, 111,63. Então, eu trabalho com o petróleo. A lateralização do petróleo está aqui para mim. Eu já tenho. Eu já chuto esse ponto. Esse retângulo. Meu cenário básico, 2023, na média e na maior parte dos pregões, nós estaremos entre esse retângulo. É melhor venda aqui em cima, melhor compra aqui embaixo. Ponto. Tá? Estabilização do petróleo, que foi o mesmo que aconteceu lá em 2000 e bolinha. Tá? Pós 2008. Foi aqui de 2011 até 2014, 3 anos então, tá? De lateralização. É isso que eu começo a imaginar agora. Tá? Já estamos laterais, tá? Mas eu imagino mais um pouquinho. Tá? Mais um pouquinho de lateralização depois da próxima subida. Tá? Ou descida, se nós tivermos aí uma nova fonte energética dominante. Por hora não, tá? E ninguém achou xisto, como foi achado em 2014. Bom, minério de ferro, trade China, pessoal, direto e reto. Então aqui começa também a encontrar problemas entre 108 e 112. Tá? E o minério de ferro deve rebotear no máximo para mim nos 88. Mas é difícil vender vale com esse cara depois dessa subida. Tá?
Então, se preparem aí para não ser Zé Vendinhas de curtíssimo prazo, mas também não abrir ponta compradora. Agora é hora de subir os stops compradores. Tá? Subir os stops compradores, sem dúvida nenhuma. China surpreendeu ano que vem, pessoal. Vai empurrar a gente, sem dúvida nenhuma. Tá? Porque vai empurrar Vale. E aí 133, 139. Aqui Vale testa o topo histórico. Fácil, fácil. Tá? Então o cenário do minério de ferro era o amarelo. Ela chegou a romper por alguns dias o meu amarelo aqui, que estava nos, acho que 93, 88, por aqui. Então 88 agora é o piso, tá? E 133, 139 é o teto, assim como eu estou fazendo com o petróleo. Então as commodities devem estabilizar, principalmente o minério, que caiu bastante. Então seria natural aqui estabilizar entre esses 130 e 88, tá? Durante o ano que vem, a depender de dados econômicos, crescimento, né? A tensão ou não, geopolítica, aquela coisa toda. Brasil, pessoal, juros fechou ou começou a fechar antes da PEC. Então eu vou trazer a PEC dos precatórios para vocês agora e é ela que eu vou copiar. Tá? É ela que eu vou trazer como norte, como base da minha análise e viés. Então a PEC dos precatórios abriu os juros para chuchu, PEC da transição abriu também. Mesma coisa, pessoal, muito próxima aqui as simetrias. PEC dos benefícios também. Tá? Agora, a PEC dos precatórios, ela desceu de escada, tá vendo? Ela fez isso aqui, ó, para depois ter um movimento chocante, crau. Certo? Eu acho que a gente vai viver o mesmo com a PEC da transição. Tá? Ela pode aqui ainda fazer esse movimento para depois ter o verde. Tá? Então tomem cuidado. Tem alguém bem informado, porque já fechamos aqui os juros, talvez um movimento técnico de fechamento, tá? Mas ainda não abriu a porteira, pessoal. Vamos ter, na minha opinião, ainda a lateralização. E percebam que o meu alvo máximo de fechamento de juros, e é o meu viés que vai fechar juros pós-PEC, porque fechou nas últimas duas, tá aqui, ó, em 10,50 e 11,70. Tá? Que são os preços, são os juros ali formados pelos agentes de mercado pré-eleição. Tá? Pré-eleição. São os juros de março. Tá? Por isso que eu tenho o alvo da Via, por exemplo, em março, tinha o alvo da Magalu em março. Pessoal, porque nós estávamos com juros lá e era alvo meu. Então, olhando para a Via, tá? Por exemplo, que eu gravei vídeo, vou deixar nos cards, deve sofrer até essa PEC. Por hora, os juros não está acima da PEC dos benefícios, então a Via, entre aspas, aqui, não merece romper mínima, deve lateralizar, e sair o PEC, ela deve bater aqui, ó, e não conseguir subir mais do que isso. Porque os juros não tendem a fechar mais do que estava pré-eleição, por exemplo, ou do que estava em março. Então, estou linkando para vocês. Eu sempre vou construindo, né, pessoal, os vídeos semanais. Quem me acompanha há mais tempo já conectou essas correlações e por hora deu certo. Pode ser que uma próxima vez de política monetária / fiscal, principalmente fiscal, correlacionar aqui curva de juros e preço do ativo, da vez não dê certo. Dessa vez deu. Não quer dizer que vai dar para frente. Certo, pessoal? Mas esse é meu cenário, que as small caps perdem tendência de queda para 2023 e ganham lateralização. Cortou juros, inverte. Tá? Não me parece que vai ser isso no curtíssimo prazo. Aqui, pessoal, novo parceiro do canal, velho, né? Mas agora oficialmente novo, que é o Trade Hunter, link na descrição. Tá? O serviço gratuito do Trade Hunter, pessoal, é excepcional já. Você tem diversos dados como esse que eu vou mostrar, que é a quantidade de ações de ETFs alugados aqui de BOVA11, tá? Que está nas mínimas do semestre. Tá? E a versão paga do Trade Hunter, que é o Trade Hunter Pro, é espetacular. É em real time e tem também muita informação para tomada de decisão de opções. Muita. Eu vou mostrar aqui opções para vocês também. Essa aqui é BTC, pessoal. Quantos contratos de BTC tem aberto em BOVA11? Está na mínima do semestre. O verde é o preço de fechamento. Tá? E o vermelho é a quantidade alugada. Está na mínima, pessoal. Para não dizer que está na mínima, dia 16 de novembro estava um pouquinho mais abaixo. Então, depois do spike aqui das PECs, pessoal, o mercado acalmou. E eu acho que pós-PEC tende a continuar calmo. Tá? Então, talvez comece a ser um insight aí de fim de tensão, de incerteza. Quando a gente vai para opções, pessoal, qual é a opção? Tá? E aqui, como que eu acho na plataforma do Trade Hunter, pessoal? Faz o cadastro, o link está na descrição. Tá? Eu acho que eu tenho, inclusive, o QR Code. Então, eu vou deixar para vocês aqui o QR Code. Deixa eu dar uma aumentada neles aqui. Esse é o QR Code do Trade Hunter.
tá? Aproveitem, porque é um baita de um parceiro e eu, conforme for me educando mais em opções, vou trazer mais conteúdo. Tá? Como tem a versão grátis, faço questão de publicar mais para vocês, porque vocês podem utilizar a versão grátis, mas quem já tem aí um certo conhecimento, vale a pena. Em opções é um negócio monstruoso, a quantidade de informação para tomar decisão e montagem de estratégia, tá? Em opções. E aqui, pessoal, como que eu acho? Então, barra canhota, você vai aqui em posições em aberto, aluguel de ações é BTC. E aqui opções, foi o que eu estou clicando agora. E eu filtrei aqui total em aberto. Então, o número de opções, de contrato de opções em aberto. Tá? É call em Petro. Tá? É call em Petro. Tá? Então, tem uma galera que está acreditando nessa pegada da Petrobras, pegada também do petróleo. Há um aumento de 6,72% nos últimos 5 dias. Tá? Então, tende aqui a direcionar pelo menos a expectativa do mercado. Seguida de put, obviamente. Tá? Mas temos aqui 830 milhões aqui em aberto de call e 590 somente, entre aspas, de put. Beleza, pessoal? Tá? 39% aqui descoberto no caso da Petrobras na call e 49% na put. Isso aqui eu ainda preciso me educar muito para saber, para começar a tirar insights também de fluxo por opções, não só por ações e por fluxo gringo, que eu trago para vocês, e também análise técnica. Agora eu vou começar a ver opções, termo, tudo isso tem aqui tá vendo o termo aqui embaixo? No Trade Hunter, pessoal. Então tem muita coisa legal aqui, que eu sugiro vocês, pelo menos abrirem conta e começar a acompanhar aqui o canal, porque eu vou educando vocês com as funcionalidades também, certo? Feito isso, call de Petrobras é a call mais requisitada na bolsa. E agora a gente pula para os finalmente. E eu vou fechar aqui o Trade Hunter rapidinho. Tá? E nós vamos para o índice futuro. Caranguejo continua, pessoal. Então essa semana, pré-PEC vai ficar batendo a cabeça entre 113 e 220, tá? 111, 250, 111, 280. Deve bater cabeça. Mesmo movimento que fez pré-PEX, pessoal. Tá repetindo, tá rimando a história no caso. Mesmo movimento pré-PEC dos benefícios. Mesmo movimento pré-PEC dos precatórios. Tá? A gente está fazendo a mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Hora que sair a PEC, na minha opinião, reboteia e crava. Tá? Cenário máximo que eu tenho entre o 123 e o 128. É muita variação. Mas 123 e 500, então, pessoal, 124 e 510. São 2,500 aqui, ó. Setinha vermelha, melhor oportunidade para se vender bolsa, minha opinião. Setinha azul, melhor oportunidade para se comprar bolsa ano que vem. E setinha amarela, melhor oportunidade para comprar bolsa esse ano. 101, 180 pré-rally natalino, porque o rally termina em janeiro, dia 31. 101, 180, 102, 915. Veremos como a gente caminha. Esses são os extremos da nossa bolsa e o caranguejo. Então, finalizado, pessoal. Último mês do ano. Acho que agora podemos cravar que a gente se deu bem. Esse gráfico que é Selic versus Ibovespa. É importante saber que nós podemos, na quarta-feira, pessoal, o Copom fazer a manutenção de juros, assim como nós tivemos a manutenção de 27 de julho de 2015 a 19 de setembro de 2016, nós podemos começar agora. Ter começado em agosto, nós já tivemos uma manutenção aqui, podemos ter a terceira. Tá? E na última manutenção de Selic, nós fizemos, depois de algum tempo, fundo. Tá? Então é importante. Eu gosto de comprar 20% mais caro. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 20% mais caro, mas sabendo que a tendência de corte de juros, de reforma, etc. Tá? Agora a gente ainda está começando a fazer manutenção. Então pode ser mais um fundinho, depois volta. Tá? Caso o Embique ou a comunicação do Roberto seja de corte, pessoal, inverte tendência e voltamos a subir de novo. Tá? Então acho que nós estamos em 2013, por ali, 2012, no ciclo de preços. Tá? Falta talvez um ano, depende de quão hábil for os formadores de política aqui no Brasil e também como que o externo vai nos ajudar ou não. Dólar, pessoal, difícil acreditar em queda. Tomem cuidado com 578, 583 e o VWAP está aqui. Então o dólar me parece que vai fazer esse movimento aqui no começo da semana, pré-PEC. Né? Ele vai voltar a fazer essa simetria aqui para cima e de novo, né? Beijar os 5,318, 5,399. Tá? Vai me surpreender para positivo se ele continuar fechando. Tá? Pós-PEC, acredito em fechamento. Assim como foi o fechamento pós-PEC aqui. Acredito em fechamento sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida nenhuma. Tá?
A PEC dos benefícios levou o dólar até os 5,55 aqui praticamente, depois fechou tudo. Tudo não, metade. Então acredito que a gente feche de novo para as bases aqui, pelo menos 5,110, 5,80, 50,80 aqui. E depois 4,962,5. Seriam os alvos para o dolinha. Setinha verde. Certo, pessoal? Sem mais delongas, eu convido vocês para assistirem o vídeo do Banco do Brasil BB Seguridade. Vale a pena vender BB Seguridade para comprar BBAS? Eu deixo nos cards para vocês ou no comentário aqui, ou talvez na própria descrição, para vocês assistirem esse vídeo curioso que eu vou postar. Tchau, tchau!